Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do C-Talks. Mais um episódio, pessoal, sejam muito bem-vindos. Manda bala. Fugindo a regra, né? Quer dizer, não foge a regra. Não foge muito, não. Não muito. O cara fica colado no meu pé, não consigo nem respirar mais. Executivo com grande experiência na área financeira, especialmente na gestão de crédito imobiliário, captação de recursos e plano empresário. Sólidos resultados alcançados em grandes empresas do segmento da construção civil, ocupa hoje as funções de diretor de operações financeiras e tecnologia da Plano & Plano, incorporadora, que está presente na B3, né, como a PL3. É docente convidado do Unicecov, certo? Pronunciei correto? Tem formação em administração pela Universidade Gama Filho, pós-graduado em marketing, MBA em finanças, controladoria pelo INPG, especialização em gestão de risco de crédito pela FGV e MBA em finanças pela PUC. Uau! Bem-vindo, Leonardo Araújo. Agora tem que falar assim, e o Leonardo pelo Leonardo mesmo, né? Porque isso já diz muita coisa. Bom, obrigado pelo convite. Uma honra participar. Eu tenho acompanhado bastante aqui o podcast. Só gente bacana vindo aqui. Aí o convite é sempre uma honra participar, poder estar aqui dividindo o espaço com vocês e falar um pouquinho para essa audiência de vocês, que eu sei que é uma audiência muito bem qualificada. Joia, obrigado. Muito obrigada. Você sabe que aqui a gente vai buscar a sua vida desde lá de trás, né? A gente quer entender hoje, né? Aí a sua trajetória. Então, vamos contar um pouquinho onde você nasceu, Léo. Bom, eu sou carioca. Ninguém percebe. Da Gema. Olha que não, viu? Melhorou. Eu digo que eu sou eu tô ali no meio do caminho entre o Rio e São Paulo. Acho que agora as pessoas acham que eu sou de Resende ali, sabe? Que é bem no meio do caminho. Quando eu vou ao Rio, dizem que eu tô com sotaque de paulista. E aqui em São Paulo falam que eu ainda tenho sotaque de carioca, mas quando eu converso com meus amigos cariocas e tal, com minha irmã, eu vejo que realmente o meu carioquês está bem longe, assim, bem longe. Mas, carioca da Gema, amo praia, flamenguista. Olha aí, Alexandre, mais um aqui, hein? Aí toda a sua infância foi no Rio? Em que momento você veio para São Paulo? Toda a infância no Rio. A minha vinda para São Paulo, na verdade, foi... Eu trabalhei na GM, no Banco GM, na verdade, por 8 anos. Eu entrei no Banco GM no Rio e lá eu tive a oportunidade de ser transferido para Vitória, no Espírito Santo, onde eu morei 2 anos. E aí de lá eu recebi um convite para vir para São Paulo e estou aqui há 18 anos. Mas como é que era o Léo pequeno? Cara, o Léo pequeno... Bola de rua... O Léo Pequeno teve a sorte de ser criado num momento diferente do que a gente vive hoje, né? Então eu fui criado num bairro super tranquilo, um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, da zona oeste do Rio de Janeiro, mas um bairro que era um bairro super tranquilo, um bairro de casas, muitas casas, então ia para a escola de bicicleta, voltava de bicicleta, jogava bola na rua, brincava na rua... Era naquela época que a gente podia ter a infância na rua com os amigos. Sim. E não era obrigado a morar dentro de um condomínio atrás de um muro alto. Eu tive a sorte e a felicidade de poder viver essa infância, essa adolescência mais livre, assim, menos preocupada com toda essa questão de violência. Então, eu acho que ainda fui uma das gerações privilegiadas de poder ter isso. Fomos, né? Fomos. Realmente hoje é muito difícil, né? Querer soltar os filhos na rua, né? Pois é. Agora eu tenho uma de 3 e uma de 15. Sou casado há 19 anos. Não esquece de mandar um recado na câmera. 18, para ganhar os Vale Nights. 18 mais 19 juntos. Então, a gente tem uma filha de 15 e uma de 3. E hoje a de 15 está nessa fase aí da gente ter que começar a soltar, né? E aí, no momento de hoje, você solta... Solta não, Léo. Você solta com uma mão e puxa com a outra. Ela já não vai gostar de mim, mas não solta não. Você solta com uma mão e puxa com a outra, sabe como é que é? Ali, quando você era, né, na adolescência, ali mais ou menos, que a gente começa a pensar, o que eu vou fazer no futuro, seu amor à primeira vista foi para o financeiro ou foi para o digital?
Cara, essa história é interessante, porque eu sempre tive uma inspiração muito grande no meu pai. Meu pai foi executivo sempre aí, trabalhou em grandes empresas no Rio de Janeiro e tal. E eu via muito meu pai sair para trabalhar de manhã de terno, gravata, maleta na mão. Na época se usava aquela maleta Sim. 007, né? Os né? executivos todos usavam. E eu achava aquilo o máximo. Ele saía cedo, chegava sempre tarde, à noite, com terno, gravata. Tal. E eu achava aquele negócio muito legal. Eu falei, cara, eu quero isso. E eu sempre fiquei com aquele negócio, eu quero isso, eu quero isso. Mas meu pai também foi sempre muito curioso e ele deu pra gente o acesso à tecnologia muito cedo, para mim, o acesso à tecnologia muito cedo. Então, lá nos seus anos de, sei lá, 1980 e baixo, 1982, 84, meu pai tinha um computador pessoal em casa, que praticamente ninguém tinha. Né? Na época, o pessoal comprava o item de luxo que as pessoas tinham em casa, era o videocassete. E meu pai, em vez de comprar um videocassete, comprou um computador, que era um... Você vai lembrar, provavelmente, era um CP500, era um equivalente ao CP500, chamava DGT-100. Ele era um gabinete assim, deitado, comprido, com teclado acoplado, uma televisão, daquela que inclusive girava para mudar o canal, mas era de fósforo azul, eu lembro até hoje, e não tinha nem drive para disquete ainda, era um gravador. Gravador de fita cassete, e você né? carregava os programas na fita cassete. Você botava a fita cassete, mandava load, apertava o play, sentava e assistia televisão, esperava carregar o lado inteiro da fita, mais ou menos 28, 30 minutos, aí tinha um programa na tela para você usar. E eu via meu pai fazendo aquele negócio e eu ficava de olho e tal. Aí um dia meu pai botou para mim, a primeira vez foi um joguinho da galinha que tinha que atravessar a rua, depois virou Frog para os mais novos, nem tão novos assim, porque... E eu fiquei brincando no computador, na setinha, atravessa e tal. E eu sempre muito observador, né? Eu fiquei olhando o que meu pai fazia para carregar o jogo e depois, quando ele saía para trabalhar, eu ia lá mexer no computador dele, aprendia e botava o joguinho sem ele saber e ficava jogando. Né? Botava o joguinho para carregar, esperava a fita meia hora, enquanto isso eu ia bater bola no quintal. Né? Aí voltava, o joguinho carregava e ali foi meu primeiro contato com a tecnologia. E depois eu via meu pai aprendendo a programar também, meu pai sempre foi muito autodidata e tal. E aí eu comecei a pedir para ele me ensinar como é que fazia em Basic na época. E aí ele me deu um livro de presente de Basic e eu comecei também a olhar e aprendi a programar em Basic, depois fui programar em DBase, tudo em casa, assim, nas horas vagas, assim, adolescente meio nerd da época era isso aí, né? Mas eu era nerd, mas que eu jogava bola o dia inteiro e depois à noite eu ia fazer o meu tempinho ali, minha outra brincadeira. E aí fui aprendendo a programar, programei em Clipper, aí de repente eu parei, né, parei de programar porque não dava mais tempo, tinha aula e fui servir o exército. Né? Então, quando eu fiz 18 anos, eu fui servir o exército, fui fazer estágio, aí era exército de manhã, estágio à tarde, faculdade à noite. Aí já não dava tempo para muita coisa. Né? E aí foi o meu contato com a tecnologia. Inicialmente, quando eu fui prestar o vestibular, tentei primeiro ali economia e administração, que era sempre o meu foco principal, apesar de gostar muito de tecnologia, mas eu tinha essa inspiração aí do meu pai e tudo mais. Mas eu só tentei para as federais do Rio de Janeiro, acabei não passando para nenhuma federal, e na época eu tinha uma namorada que o tio dela era diretor de uma faculdade no Rio de Janeiro que tinha o curso de processamento de dados. E ele me ofereceu 80% de bolsa. Falei, como você não passou lá na federal, então você não quer estudar aqui e tal? Falei, 80% de bolsa não se joga fora, né? Sim. Falei, mas o que tem aí? Ele falou, tem comunicação social, jornalismo e processamento de dados. Aí eu não pensei duas vezes. Aí fiz faculdade de processamento de dados. E aí acabei fazendo a faculdade de processamento de dados, mas assim que eu saí do exército, acabei a faculdade, eu fui fazer administração e fui fazer estágio na área de administração. Foi fazer o sonho ali, digamos assim. Pois é, aí eu voltei pro rumo que era o sonho original e aí segui minha carreira aí na área de administração, na área financeira. E como é que foi entrar no mercado de trabalho? Já foi na área de finanças? Aí, administração? Foi na área de tecnologia, porque eu fazia a faculdade de processamento de dados, então meu primeiro estágio no Banco do Estado do Rio de Janeiro, na época, Banerj, foi na área de processamento de dados. Então, entrei, fiz estágio lá,
Interrompi o estágio uma época também, porque eu estava pesado, quartel de manhã, estágio à tarde, faculdade à noite, e chegou uma hora que eu abri o bico, aí o estágio não deu mais para manter, até porque tem uma época que a gente fica o dia inteiro no quartel, aí também não ia dar para conciliar e tal. E aí eu saí desse estágio, e quando eu já voltei cursando administração, voltei para o Banerj para fazer um estágio de administração, aí sim na área de administração de empresas, e aí eu fiquei do Banerj. Eu tinha uns vizinhos, amigos que tinham uma empresa pequena de comércio, e aí me chamaram para trabalhar com eles, para cuidar da área financeira lá, e eu estava aprendendo, me deram essa oportunidade, aí eu comecei a ingressar na área financeira. Aí ele resolveu ganhar dinheiro, entendeu? Não, olha, desse ponto em diante ainda demorou muito, viu? Não, é que as pessoas acham, às vezes, né, quando vê que a gente ocupou, está numa cadeira de diretor e etc., acha que foi fácil, né? Então, só esse primeiro período aí já de ter 3 coisas para fazer durante o dia já era bem difícil. Tive né? muita estrada, passei por todos os degraus de uma carreira que se pode passar. Então, eu fui estagiário, fui auxiliar, fui assistente, fui analista júnior, fui analista sênior, fui supervisor, fui coordenador, fui gerente, fui superintendente e cheguei a diretor. Então, passei por todas as etapas. Eu brinco com o meu time lá, né? Falei assim, cara, já passei tudo que você está passando, já saí da faculdade para pegar o trem no centro da cidade, para ir para Piedade, para chegar para fazer aula, para depois pegar o busão, para chegar em casa 11 horas da noite, para acordar no dia seguinte às 4h30 para ir para o quartel. Então tem uma estrada, né? Às vezes ninguém vê os tombos que a gente levou aí para... É isso, né? E essa é a ideia do nosso podcast, né? Mostrar que as histórias de quem alcançou alguma coisa não é tão fácil assim quanto pode parecer quando você olha o hoje, né? E nem rápido, né? Nem rápido, não é nem rápido, né? Que essa é uma sensação complicada de passar para a geração atual, né? Que as coisas não são assim tão rápidas. Eu acho até que talvez eles cheguem mais preparados, mais estudados hoje do que no passado, porque muitos não têm essa necessidade de trabalhar e estudar, então dá mais tempo de estudar. Só que não é só o estudo, depois tem toda uma experiência que você tem que ter para você ocupar determinadas posições, né? E o mais interessante é que com o advento das redes sociais, né, as redes sociais enfatizam as histórias de sucesso. Sim. E é óbvio que você tem histórias de sucesso de pessoas que tiveram carreiras meteóricas, né? E são essas as que aparecem. E são essas as referências que se criam na cabeça de quem não vivenciou essa outra época. E aí a referência, quer dizer, qualquer coisa que você esteja abaixo, se a sua carreira está indo abaixo daquela referência que você criou, você acha que a sua carreira está indo mal. E não é nada disso. Aquele cara, na verdade, ele é 1 em 1 milhão. Aquela referência que você escolheu, ela não representa o que acontece no mundo real. Ela representa 1 em 1 milhão. É a mesma coisa de você pegar... jogador de futebol, né? Eu falo assim, quando você olha os grandes clubes, todos ganham lá milhares de reais, milhões de reais. Só que se você for ver todos os jogadores e fosse fazer uma média, né? Na verdade, a coisa vai lá para baixo, né? Quantos moleques estão aí no Brasil inteiro fazendo escolinha e tal, que não vão chegar, infelizmente, não vão chegar nunca num clube razoável para ter um salário razoável. Não estou falando salário de grande jogador, nem de Neymar, muito menos, né? E isso é perigoso. As referências que a rede social cria, né? E as referências do que é uma carreira bem-sucedida, né? Poxa, minha carreira é bem-sucedida, eu acho minha carreira super bem-sucedida. Eu sou super contente e grato a Deus e a tudo pelo que aconteceu na minha carreira. Mas tem 30 e tantos anos de estrada aí. Não apareci do nada aonde eu tô, né? Só que hoje as histórias que aparecem é o cara que apareceu e do nada tá lá. Então tá se criando uma referência perigosa. Bastante. Léo, esse conhecimento que você tem de digital, né, de tecnologia e de financeiro, com certeza sempre ajudou muito pelas empresas onde você passou, né? Porque, digamos assim, você entende o que realmente é necessário dentro da área, o que precisa evoluir, quando a gente fala de inovação e tudo mais. E você, do outro lado, você é o dono do cofre ali. Ajuda. Então, isso te ajudou muito em todas as áreas, em todas as empresas, digamos assim?
Eu vou dizer o seguinte, ajuda a questão da tecnologia, a questão da programação me ajudou muito na carreira. Por causa de lógica, né? Exatamente. O fato de eu ter aprendido a programar muito cedo e ter me apaixonado por esse negócio, até hoje eu adoro. Se eu tivesse tempo, a minha brincadeira hobby, seria né? ser um dev. Meu hobby seria ser um dev. Olhando para os horas que eu fico à noite, às vezes. E o pouco tempo que eu tenho em casa, eu ainda fico dando as minhas pitacadas aí. A gente troca umas informações de vez em quando aí, que eu sei que ele dá as dele, eu dou as minhas aqui, a gente fica trocando informação. Mas isso me ajudou muito na carreira, porque eu consegui desenvolver um raciocínio lógico, um raciocínio de fazer correlação entre as coisas, desenvolver um pensamento estruturado. E eu falo, cara, acho que todo mundo devia aprender a programar, pelo menos nem que seja algoritmo, assim, aquela que não tem linguagem nenhuma, mas tem só a lógica da programação. Isso fez muita diferença, porque nem sempre na vida eu tive a chave do cofre, né? Ao longo da carreira, eu não tinha chave de nada, na verdade. Né? Eu tinha o braço ali, eu tinha um chicote nas costas para fazer um monte de coisa. Até porque trabalhar lá atrás não era tão simples assim, né? A gente ouvia muita coisa, né? Tinha que ouvir muita coisa. Mas eu sempre tive esse estalo de usar a tecnologia. Por exemplo, a primeira empresa que eu trabalhei, que foi essa empresa que eu fui convidado por esse vizinho aí, porque ele não estava satisfeito com o cara do financeiro dele e tal. Ele falou, pô, vai lá, você tá fazendo estágio de ADM e tal. Eu falei, cara, mas eu não tenho experiência nenhuma. Ele falou, não, tudo bem, você cola com o cara, aprende o que ele faz e tal, e aí depois você assume. Eu falei, tá bom. E eu cheguei lá, o cara fazia conciliação bancária, o cara tinha as fichinhas, assim, que ele escrevia o extrato bancário todo dia. Ele tirava o extrato, ia lá e ele meio que reproduzia o extrato numa fichinha de papel, escrevendo todo o extrato. Ele tinha aquela máquina de calcular que sai a fita, e aí ele grudava lá e eu olhava para aquele negócio. E isso eu sempre tive esse pensamento crítico. Eu falei, por que esse cara faz isso aqui se ele tem um computador na frente dele? Por que ele não imprime esse extrato e joga essa fichinha fora? Né? E aí eu já entrei lá. Então eu sempre tive esse negócio assim. E aí eu vi o pessoal, a menina que trabalhava também no setor comigo, ela datilografava a nota fiscal o dia inteiro. Eu falei, cara, e se eu fizer uma máscara aqui no Excel e a gente puser essa nota fiscal numa impressora matricial? Deixa eu fazer um teste aqui. Fiz uma máscara no Excel primeiro, que não tem erro, né? Porque datilografar, errou, já era. Aí fiz uma máscara no Excel, a gente primeiro começou a imprimir a nota fiscal pelo Excel. Foi a revolução. Assim, cara, como é que você fez isso? Aí depois eu achei um cara que era um programador para fazer o desenvolvimento, que criou um RPzinho para a empresa, que interligava, porque tinha um sistema de estoque, tinha um sistema de vendas, tinha um sistema de... o financeiro era desenvolvido em Access, que tinha uma pessoa que desenvolveu. Aí eu fui lá também, mexi no sistema, no financeiro. Aí eu mexi no Access, tinha um cadastro de cliente. Aí a nota fiscal começou a sair com base no Access, no cadastro do cliente que já estava pronto, que já puxava do estoque. Então isso sempre, de alguma forma, me ajudou a ter algum destaque nas empresas que eu passei, porque, cara, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Né? Exatamente. E esse olho eu sempre tive, graças à questão da tecnologia. E é isso que acaba fazendo a diferença para você ir mudando e tendo as oportunidades, né, Léo? A gente já colocou aqui em vários episódios tentando mandar esse recado, né, que é necessário colocar nas escolas alguns conhecimentos que até hoje não tem, né? E que se a gente olha para a China agora, ela está fazendo já há alguns anos, né? Colocar lógica, colocar conhecimento financeiro. Eu falo, até 15 anos atrás era um bobo na parte de finanças, porque você não tem nada, você tem um basicão lá da universidade e tal. Mas para a finança pessoal também é a mesma coisa, né? As pessoas não sabem trabalhar com dinheiro, né? Puxando a sardinha um pouco para o lado, né? Eu acho que o currículo de toda a escola devia ter, no mínimo, programação, porque esse desenvolvimento do raciocínio lógico que a programação te dá, assim, acho que nada vai te dar, e devia ter educação financeira. Então são duas coisas aqui que eu acho que são fundamentais, que deveriam ser obrigatórias no currículo das escolas. Eu tenho um projeto meu pessoal que chama Master Finance, que é de educação financeira, né? Então eu durante algum tempo ainda consegui tocar, agora está pausado por falta de
tempo, não dá para eu me dedicar a tantas coisas assim ao mesmo tempo. Mas eu tinha um projeto chamado Master Finance, que era exatamente uma imersão que eu fazia 2 vezes ao ano, com turmas de 50, 60 pessoas, de educação financeira. Onde as pessoas... E você via que as pessoas chegavam lá e as pessoas saíam de lá assim, maravilhadas, e olhavam e falavam, cara, como é que eu vivi até hoje? Era só isso, né? Eventualmente, né? Como é que eu vivi até hoje? Por isso que eu não caminhei na vida até hoje, assim. Porque são uma série de insights, uma série de estalos, assim, e não é nada que já não esteja na cabeça de todo mundo, é só uma questão de organizar as ideias e ter metodologia para aplicar na vida financeira para a pessoa conseguir transformar a vida financeira. Então, o Master Finance é um negócio também que me dá um prazer enorme, me dava, porque eu não tenho conseguido fazer. Devia reavivar esse projeto. Se eu conseguir botar mais umas 8 horas no meu dia. O problema é que o dia não está mudando, não está acrescentando horas, continua com 24. Eu não estou conseguindo botar mais horas no meu dia, mas é um negócio que eu pretendo de vez em quando aí continuar tendo oportunidade de fazer, assim, que der uma organizada a mais, porque me dá muito prazer de fazer isso. Tá. Quando você sai do Banerj, você vai para onde? Quando eu saí do Banerj, eu fazia Banerj de manhã e à tarde eu ia para essa empresa aí. E aí, quando eu saí do Banerj, eu saí para assumir em período integral. Então, eu fazia meu estágio no Banerj de manhã, aí eu já tinha acabado o quartel, já tinha me livrado do quartel, porque eu fazia quartel de manhã e Banerj à tarde, e faculdade à noite. Aí, quando acabou o quartel, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, aí eu fazia Banerj de manhã e ia para essa empresa à tarde, durante esse período que eu fiquei meio que aprendendo ali essa rotina de financeiro. Eu nunca tinha trabalhado com financeiro na vida. Assim, o meu estágio no Banerj era processamento de dados, não tinha nada a ver com a história. Depois, enfim. Aí quando eu meio que aprendi o negócio, comecei a fazer as coisas, aí essa pessoa que estava lá saiu e eu assumi meio que o financeiro dessa empresa, uma empresa bem pequenininha. Você já assumiu uma liderança aí também? Já assumi esse financeiro e tinha uma pessoa que trabalhava comigo nesse financeiro, assim, em teoria, minha primeira liderada, vamos assim dizer. E aí eu fiquei integral. Quando eu saí dessa empresa, aí eu fui convidado, eu recebi um convite, eu estava trabalhando lá já e recebi um convite para ir para uma empresa maior chamada Sandpiper, pessoal do Rio provavelmente conhece, era uma rede de lojas muito grande, eles tinham mais de 40 lojas em todos os shoppings do Rio e algumas até fora do Rio também para a área financeira. Empresa com margem pequena. Era uma empresa que era varejo de roupa, então concorria com a Richards e tal, então era ferrenho, mas a margem não era tão pequena, não. Não, porque concorrendo com o Richard já era uma diferenciada, né? Não, na verdade, assim, a margem era boa porque era tudo importado da China, então era uma época que se usava muito aqueles shorts, o homem usava muito aquela roupa masculina, então o homem usava muito aqueles shorts quadriculados, assim, mais despojados e tal, e camiseta, e camisa e tal, mas era tudo importado da China. Já e a empresa não fabricava, já naquela época, a empresa não fabricava nada aqui. A nossa fábrica aqui, na época da Sandpiper, era uma fábrica de basicamente aviamentos. Então, a roupa chegava, botava a etiqueta, bordava a marca e botava na loja. E a margem era muito alta, porque comprava-se da China, já naquela época, um preço assim, ridículo. Tipo, se a gente vendia um short na loja R$80, ele vinha da China a 5. E aí gastava mais 5 para botar as etiquetas e tal. E aí você leva mais 20 de imposto. Mas ainda assim a margem era muito grande. A margem é 100%. E ali foi uma empresa um pouco maior, onde eu tive a oportunidade de entrar como assistente financeiro. Já saí ali meio que como um supervisor financeiro de lá. E ali ainda na área financeira. Fiquei 2 anos nessa empresa. Você lembra de projetos lá que você tenha feito ali? Lá, na verdade, eu não tive muito espaço para projetos, não. Lá para mim, foi um grande aprendizado. Assim, eu aprendi muito, porque a empresinha que eu estava era uma empresa muito pequena, essa empresa familiar, bem pequena mesmo, bem pequenininha. Eu jogava nas 11, assim, eu controlava tudo. Na hora do almoço, eu ia no banco, levar os cheques para depositar, fazer borderô, descontar duplicata, voltava. Eu ia falar isso, né? Quando a gente trabalha numa empresa menor, principalmente no início de carreira, tem uma vantagem competitiva muito grande, porque você acaba vendo várias áreas, né? Você acaba fazendo várias coisas. Quando você está numa empresa muito grande, gigante, uma multinacional, você vai nichando, né? Você vai fazendo só uma determinada coisa, e aí você vira um especialista naquilo. Isso, você vai nichando. E lá eu fazia meio de tudo, então eu programava,
porque eu fazia o sisteminha do Axis lá, era eu que desenvolvia, e aí eu era o financeiro, e eu, na hora do almoço, eu era o boy também, porque eu ia no banco depositar cheque. Ele já era o chato do Shadow IT, sabe? Aquele cara que o pessoal da TI fala assim, não é possível, ele tá fazendo mais coisa lá. Na hora que ele sair, vai deixar uma bomba pra nós. E aí, quando eu fui pra Travel, que é a Sandpiper, aí eu fui mais nichado, aí foi um negócio mais limitado ao financeiro, onde eu pude aprender bastante, aí aperfeiçoar assim, esse meu aprendizado na área financeira. Então, foram 2 anos de muito aprendizado. Não recordo de ter participado de grandes projetos. Contribuí com melhoria de processo, né, porque essa visão minha processual, visão de programação, então eu organizei alguns processos e tal, mas nenhum grande projeto, assim. É que você acaba carregando a sua característica para onde quer que você vá, né? Então, com certeza, tem uma parte ali que tem... Aí, saindo de lá, eu tive uma guinada, assim, uma virada na carreira, assim, muito diferente. Porque ainda quando eu estava na Sandpiper, aí eu recebi um convite para participar de um processo seletivo para o Banco General Motors. Eu falei, opa, agora o nível subiu, né? Parecia uma empresinha bem pequena. Foi muito legal ter tido a oportunidade de começar lá. Fui para uma empresa já maior, já de um tamanho razoável ali. Aí, de repente, um gigante multinacional, uma vaga. Aí eu fui olhar, a vaga era de promotor de vendas. Falei, cara, promotor de vendas? Na época, sei lá, eu mandei currículo você procurava vaga no jornal, né? Sim, sim. E aí eu olhava as vagas, assim, eu sempre fui muito ativo na relação da construção da minha carreira. Então, aquela inspiração que eu tinha de ver o meu pai chegando, executivo e tal, eu tô onde eu tô hoje, eu planejei na minha adolescência, eu planejei ser isso. Eu olhava e falei, eu vou ser isso. Eu fiz a mesma coisa. Era a referência, né? Normalmente os pais são as referências. E eu conduzia a minha carreira para ser isso. Né? Isso é até um negócio legal assim, de falar. Então, assim, eu tinha muitos amigos que, na época, os meus amigos, poxa, adolescente na época, tal, no Rio e tal, cara, a onda legal era ir trabalhar nas lojas, trabalhar na Headley, por quê? Porque, cara, você trabalhava no shopping, as menininhas lá e tal, ganhava bem, né, vendia bem e tal. Pô, meus amigos ganhavam, eu me lembro na época, meus amigos ganhavam R$800, R$700 trabalhando no shopping, eu ganhava 230 para fazer estágio no Banerj. Aliás, meu primeiro salário foi R$176 como estagiário, e mais um ticket de refeição de R$2,50 por dia. Que no centro... Você acha que o cara gosta de número? Não? Ele lembra do valor do ticket de refeição. Não sei se eu gosto de número, isso é trauma. E eu me lembro que dava para comprar no Rio aquele salgado enrolado de queijo com produto, chamava joelho. Aqui eu não sei como chama. Eu não lembro. Dava para comprar um joelho e um suco na hora do almoço. Era o ticket de R$2,50. E o salário de 170 e poucos reais. E a turma lá trabalhava em loja, tal, ganhava tal. E as lojas eram na Barra. A gente morava em Jacarepaguá, meia hora você pegava o busão, estava na Barra. Eu morava em Jacarepaguá, eu trabalhava no centro. Levava 1h40 de busão para chegar no centro. Então, mas eu tava ali com o meu objetivo. Falei, cara, não vai agregar nesse meu objetivo final trabalhar numa loja agora. Eu vou ganhar dinheiro, mas não vai me agregar. Então eu me mantive firme ali no meu foco lá longe, muito longe, mas eu me mantive firme e focado naquilo que eu queria. Isso que você falou é muito legal para as gerações, para as novas gerações, para o pessoal que está começando, né? Muitos acham que é a empresa que faz o seu destino, o que não é verdade, né? Na verdade, quem faz o seu destino é você mesmo, né? Não dá para ficar aguardando a empresa, né? Muitas empresas investem em treinamento, em vários tipos de treinamento, inclusive de liderança, tudo, mas você não tem que ficar esperando, né, as coisas acontecerem. Você tem que ir atrás e ir buscando. E hoje é tão mais fácil, né? Agora, você quer fazer um curso, tem um curso grátis, você entra no LinkedIn e você faz. Hoje né? mais do que nunca, é só ter vontade, cara. Na nossa época, quer dizer, você é mais jovem do que eu, de qualquer forma, mas na nossa época era muito mais difícil. Muito. Né? Você queria aprender, você tinha que comprar um livro. O livro nunca foi barato. O livro bom nunca foi barato. Né? E mais, né? Hoje em dia, assim, você está aprendendo uma coisa, você tem... eu adoro aprender, então, assim, vou fuçando as coisas. Cara, você tem vídeo no YouTube para aprender a fazer qualquer coisa que você quiser na vida. E não é um.
Porque se você estiver assistindo um e o cara não tiver uma metodologia boa, você tem outros 50 para esconder, para escolher. É isso aí. E na época você tinha que comprar um livro e não tinha ninguém do seu lado para te ajudar a interpretar o livro e tal. Então, ou você fazia um curso lá, se matriculava aí presencialmente e tudo mais. Então, era muito mais difícil. Mas eu sempre tive esse foco lá, sabe? Então, foi bacana. Mas aí eu tive essa virada de carreira, a GM me chamou para participar de um processo seletivo. Eu nem sei que raio de currículo que eu mandei, para onde eu mandei, como é que foi parar na mão deles, mas parou. Né? Coisa de meio que destino, sei lá. E promotor de vendas. Eu falei, cara, meu perfil não é de vendas, né? Eu falei, eu vou. Aí fui participar. Na verdade, minto, não era para promotor de vendas, era para promotor de F&I, que era uma vaga que eles tinham lá, que era um especialista em Finance and Insurance, finanças e financiamentos e seguros. E eu fui participar do processo seletivo. Foi um processo seletivo pesado, assim, nível GM e tal, com muita gente e tal. E quando chegou no final do processo seletivo, foram 4 dias de processo seletivo, direto, assim, o dia inteiro, passando por sabatinas dinâmicas de grupo e tal. E eu fui um dos selecionados para seguir. E aí, na entrevista final, os meus entrevistadores me chamaram e falaram, só que essa vaga é o seguinte, cara, você vai viajar o Brasil inteiro fazendo a implantação desse departamento de F&I, nas concessionárias, GM e tal. E eu estava cursando a faculdade ainda, não tinha acabado. Eu falei, poxa, mas se eu fizer isso, eu vou ter que trancar minha faculdade. Aí aquele meu foco lá, meu objetivo final, que eu não abri a mão dele de jeito nenhum, eu falei, então, desculpa, mas eu vou ter que declinar. Aí eles falaram assim, você espera um pouquinho? Eu falei, espero. Sei lá, gostaram do meu perfil por algum motivo e arrumaram uma outra vaga para mim que não era essa. Falei, você topa vir trabalhar então como promotor de vendas e tal, aqui no Rio e tal, não sei o que. Falei, cara, topo. Nunca tive medo de desafio. Falei, cara, vou me desafiar. No mínimo eu vou desenvolver uma competência que eu não tenho, né? Que é de vendas. Ou no mínimo eu vou ver que eu não sirvo para isso de jeito nenhum, né? E topei. Fui o melhor promotor de vendas do Banco GM do Rio de Janeiro. Fui promovido a regional, e aí fui transferido para Vitória, no Espírito Santo. Peguei a regional, que era o patinho feio, ela se reportava ao Rio de Janeiro, era o patinho feio. O Rio eles subdividiam em tipo sub-regionais. Então, tinha grupos de concessionárias que eram atendidos por esses regionais, né? E Vitória era uma regional, o Rio tinha, sei lá, 6 regionais diferentes, uma delas era Vitória, e o resto era tudo subdivisão dentro do próprio Rio. E fui para Vitória, que era o patinho feio, sempre a última e tal, e, cara, eu botei Vitória como o número 1 da regional Rio de Janeiro em vendas, trabalhando em vendas. Mas o meu jeito de trabalhar vendas foi um jeito diferente. Tenho vendas oba-oba, e o meu jeito era um jeito estratégico de trabalhar. Então, assim, eu via os meus pares trabalhando, porque antes eu era promotor de vendas, então, assim, eu trabalhava embaixo de um regional quando eu entrei, né? Eu era funcionário de um regional e trabalhava dentro de uma concessionária. Eu via o jeito deles trabalharem, né? E era aquele negócio meio que entra na concessionária, vai lá, já vai na sala do dono, né? Aquele negócio de comercial. E aí, fulano, tal, como é que é? E tal, e fala com todo mundo, amigo de todo mundo. Tal. Nem de longe é a minha característica, né? Eu falei, cara, eu vou ter que me virar com o que eu tenho. Isso aí eu não tenho, mas eu tenho outras coisas, né? E eu comecei a implantar método, processo e tal. Então, assim, já como promotor de vendas, eu implementei numa concessionária que eu entrei. Assim, normalmente, tinha um processo novo. Na época de financiamento de carro, eles tinham que mandar todo o processo do cliente lá, ficha cadastral, documentação, botava num malote e ia para São Paulo. E aí o departamento de análise de contratos em São Paulo analisava tudo. Se tivesse certo, ele ia lá e pagava a concessionária. E aí eles fizeram um piloto com algumas concessionárias e falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, cara. O promotor de vendas que está nessa concessionária, ele vai mandar toda essa documentação por fax e ele vai aprovar esse pagamento. Então ele vai ter uma responsabilidade e vamos ver como é que funciona isso. E, cara, eu criei um processo para fazer isso acontecer.
E também, acho que por sorte, ou sei lá, porque eu estava numa das concessionárias que era uma das maiores vendedoras Chevrolet no Brasil. Então tinha volume. Cara, chegou uma hora que eu era o maior pagador de contratos do Banco GM do Brasil. Individualmente, né? Sim. Pagando o contrato ali. E eu pagava todos os contratos dentro da concessionária. Eu que assumia esse negócio, assim. E meu nível de erro era 0,nada%, sabe? E aí isso aí me rendeu essa promoção regional. E aí fui para Vitória. E Vitória era uma praça super complicada, porque o banco não era competitivo no varejo, em termos de taxa para o cliente final, né? Você ia financiar teu carro. Sim. Na época você tinha Finasa, tinha Itaú, tinha Santander, um monte de banco com taxas menores. O Banco GM não tinha a taxa mais competitiva na época em Vitória. Mas, por outro lado, o banco financiava tanto o cliente final, mas o banco também financiava a concessionária. O estoque da concessionária ela não compra. Ela faz uma consignação à GM, a GM manda o carro para lá e ela não paga aquilo lá, ela só paga os juros dos carros que estão lá e o banco GM paga a GM e ela passa a dever ao banco. Então o banco dá um crédito para a concessionária para ela ter aqueles carros no estoque, né? Isso só o banco GM fazia. E aí eu tive um estalo quando eu fui para Vitória, eu falei assim, peraí, eu comecei a chamar os donos das concessionárias e falei, deixa eu te falar uma coisa, cara, você não me manda contrato aqui na pessoa física e tudo mais, isso aqui. Mas, cara, o banco GM é um só. Você está olhando para um banco GM aqui que não é competitivo aqui, mas quem mantém o teu negócio funcionando é o mesmo banco GM que te financia do outro lado. Aí os caras falaram. E eu analisei uma outra coisa também. Lá eles tinham um rating. E de acordo com o rating, você tinha uma taxa diferenciada para financiar o teu estoque, né? E eu vi que todas as concessionárias do Espírito Santo tinham rating A. E, por outro lado, eles tinham taxa de financiamento de concessionário rating C. Aí aquilo me deu um estalo. Eles já tinham direito, era só pedir. Era só falar, opa, você tem que ajustar minha taxa aqui. E o meu antecessor nunca se atentou a isso, nunca pediu isso e tudo mais. Focou só ali no varejo. E eu analisando, o meu lado é analítico, eu não sou o lado do oba-oba, eu mal falava com o dono da concessionária, que eu sou muito... Introspectiva. Eu ia lá, meio cumprimentava de longe e tal. Oi, tudo bem? Mas sempre fui muito analítico. E aí analisei e eu vi essa oportunidade. E aí eu cheguei pro dono da concessionária e falei, cara, eu quero fazer um acordo contigo. Eu consigo diminuir a tua taxa de financiamento de floor plan, que é que chamava de estoque, de tanto para tanto. Ele, mentira. Eu falei assim, cara, eu consigo. Só que você tem que me dar 90% dos teus contratos aqui de financiamento de veículos novos e 40% de veículo usado. A gente fazia tipo 15 de novos e 0 de usado. E o cara, eu dou. É só fazer conta, que o volume aqui de dinheiro é muito maior do que... Resumindo, eu fechei o acordo com todos, então eu fiquei com uma penetração de mais de 80%. Eu saí de 15% de penetração para 80% de penetração em veículos novos e 40% em usados. Assim, praticamente de um mês para o outro. Cara, o banco não entendeu nada, todo mundo olhou assim. Tá fazendo falcatrua lá. Aí isso me rendeu uma promoção. Não sei se foi promoção ou castigo, porque aí me transferiram para São Paulo. Olha. Calma, vou dizer por quê. Assim, como bom carioca, eu amava a praia, eu morava em frente à praia em Vitória. Assim, eu tive uma qualidade de vida nesse meu período em Vitória, assim, foi sensacional. Mas óbvio que é uma brincadeira. São Paulo foi tudo aqui para mim, né? Então, sou muito grato e hoje nem voltaria ao Rio mais hoje. E quando é que começa, Léo, a história da construção civil na sua vida? Que foi onde a gente se conheceu. Eu vim para São Paulo, trabalhei na GM na mesa de crédito, aí mudei de novo de área, né? Aí saí do comercial e vim para assumir a mesa de crédito. De novo, outro desafio, nunca tinha trabalhado com crédito na vida. Falei, vamos embora. E vim para trabalhar no crédito, assumi a mesa de crédito para o varejo, que é o crédito que faz para o cliente final. Depois migrei para o crédito atacado, que era que fazia análise das empresas, análise PJ, então passei por lá também. E aí um belo dia, o RH da empresa sempre falou, cara, você é um dos high-pots da companhia, você vai voar aqui, a gente está investindo em você, né?
Só que era uma carreira numa multinacional, uma carreira mais longa, mais lenta. Tal. E, cara, eu tinha vindo para São Paulo com sangue nos olhos, né? Porque para mim morar em São Paulo naquela época era um... Cara, eu deixei meus amigos todos para trás. Castigo, é um castigo, pode falar. Eu deixei todos os meus amigos para trás, deixei minha família para trás. Na época, minha passagem por Vitória, eu conheci a minha esposa lá. Então, assim, cara, deixei meio que assim... A gente até foi... Essa história é até engraçada, né? Porque assim, a gente se conheceu, eu já tinha 1 ano e meio lá em Vitória. Eu morei 2. Então, assim, eu já com 1 ano e meio, eu conheci a minha esposa, a gente começou a namorar e no auge daquela paixão, aquela maravilha toda, cara, a gente quer te transferir para São Paulo. E aí eu me vi numa bifurcação. Falei, pô, cara, eu tô num momento tão feliz aqui, eu vivo tão bem em Vitória, eu tenho uma praia que eu amo, eu tenho um nível de autonomia. Na época era 100% home office, já na época, porque eu era regional, mas só tinha eu no estado inteiro. Então eu trabalhava, não tinha escritório, eu trabalhava em casa. Tinha uma internet em casa, tal, computador, laptop, visitava as concessionárias, mas a minha base era em casa. Então eu fazia meus horários, fazia... E, pô, tinha acabado de começar a namorar, aquela paixão e tal, e aí veio essa... Eu falei, cara, e agora? Sabe aquele meu objetivo lá no final? Eu falei, cara, isso aqui tá aqui, mas eu tenho esse presente aqui que eu não quero... Mas aí foi super legal, porque a gente conversou e tal, e eu falei, olha, recebi um convite para ir para São Paulo. Ela falou assim... Aí os dois assim... Cara, o que a gente faz da vida, meu Deus, não sei o quê. Eu falei assim, e aí, vamos? Ela falou assim, eu vou, mas só vou casada. Eu falei, fechou. Olha lá, foi a hora certa, né? Eu vou. Não, botou a culpa no pai. Eu vou, mas meu pai só vai deixar isso se for casado. Eu falei, fechou, vambora. Assim, e aí, em menos de 1 ano, a gente se conheceu, ficou, namorou e casou. E aí eu vim para São Paulo. Então, Tinha que ser. Tinha que ser. Tinha que ser. Né? E aí que é interessante, né? Que a vida vai proporcionando alguns momentos de decisões que são importantes, né? E aí que é importante você seguindo a trilha que você tem na cabeça, né? Você podia ter falado, não vou, tal, e a gente nunca sabe. Eu sempre falo para Maria, a gente nunca sabe o e se. O que teria acontecido, né? A gente não sabe, mas sabe que deu certo, né? Então, a escolha isso, deu certo. Não tem arrependimento, né? Não, zero, isso, né? Zero. Porque não dá. Zero. E aí, bom, eu vim para cá e fiquei trabalhando na GM esse tempo todo, mas aí chegou eu era o high pot da companhia, sempre muito elogiado, sempre me colocavam nos principais projetos e tal, então tudo indo bem. Mas, assim, a grana mesmo não tinha vindo ainda, né? E sair de Vitória para vir para São Paulo significou para mim um aumento no custo de vida de mais de 40%. Gigantesco. Então, eu tive um aumento de 15% para vir, um aumento de custo de vida de 40%. Qualidade de vida, esquece. Eu morava num apartamento de 80 metros quadrados sozinho, de frente para a praia, e vim aqui morar num apartamento de 30 metros na Avenida Jabaquara. Olha que diferença. E casado. Não, ainda vim sozinho, porque sozinho ela estava terminando a faculdade e não pôde vir imediatamente junto comigo. Entendi. Então ainda fiquei durante uns 8 meses. Tipo, a gente se via de 15 em 15 dias. Eu ia, cada 15 dias ela vinha. Então foi precisei encarar a gente encarou um sacrifício aí. Não tem aquela história de que não tem almoço. Para chegar grátis, aqui, né? O caminho não foi fácil, não. Né? Mas enfim, depois de um tempo, aí as coisas não vinham acontecendo. Eu tive um chefe novo que chegou, um argentino e tal, e acho que ele teve a infelicidade de uma primeira conversa comigo, chegou para mim e falou assim, tô chegando, não sei o que e tal. Eu vi que as referências suas são muito boas, eu não sei o que, mas para mim é o seguinte, para mim tá todo mundo começando do zero. Eu falei assim, não tô começando do zero. Tô há 7 anos nessa empresa, quase 8. Tô há 8 anos, eu construí um monte de coisa, a empresa me dizendo que eu sou high pot, que isso, que aquilo. Aí chega um cara do nada, vai dizer que eu tô começando do zero, eu não vou começar do zero. Aí eu ia sair de férias, eu falei, deixa eu dar uma sapiada no mercado aí para ver o que tá acontecendo. E aí mandei uma meia dúzia de currículo e aí veio o convite para trabalhar na Tenda. Na época a Tenda estava abrindo capital, tinha acabado de abrir capital, estava precisando estruturar uma área de repasse. E aí chegaram em mim, fiz entrevista, deu certo, e assim eu entrei no mercado imobiliário. Fui para a Tenda cuidar, na verdade fui contratado para implantar a área de repasse da Tenda. Esse negócio do repasse estava meio que começando, Minha Casa Minha Vida estava
tinha acabado de ser lançado o programa Minha Casa Minha Vida e tal, e eu fui. Conheci alguma coisa de repasse? Nada, né? Zero. Conheci alguma coisa do mercado imobiliário? Menos ainda. Zero. Mas, de novo, assim, acho que quando você confia na sua capacidade de aprendizado, na sua capacidade de criar processos e tal, e aí para isso eu tenho um lema que diz assim, cara, quem aprende a fazer gestão e criar processos, não sei o que, faz gestão de qualquer coisa, não precisa ter medo de nada. Sim. Só precisa ter vontade de aprender e fazer. E aí eu fui. Meti a cara para aprender o que era crédito imobiliário, para aprender o que era um financiamento imobiliário. Fui, aprendi. No início foi bem difícil, assim, porque a Tenda queria implantar uma área de repasse, mas a Tenda não tinha uma área de crédito. Então, assim, ele vendia para qualquer um. E era muito agressivo. Assim, o cara passava na rua, pegava um promotor, pegava o cara pelo braço. Eu vi história, ele pegava alguém no meio da rua, puxava, pagava tomava o boleto R$100, e já tinha um apartamento. Tomava R$100 do cara num boleto, parabéns, você comprou um apartamento. Aí chegava para mim, agora você repassa esse cara aí. Eu falei, como? O cara tá com R$2.000 de Serasa. Como é que eu repasso esse cara? Não, o problema é seu. Explica o que é o repasse pro pessoal. Às vezes o pessoal... O repasse é o financiamento bancário, né? Quando o cliente compra um apartamento com a construtora e depois ele precisa buscar o financiamento. 90% das pessoas vão financiar. E o repasse é o que a gente chama de repassar esse cliente da construtora para o banco. Né? E aí eu fiquei com a missão de fazer o repasse dessa carteira. E, cara, eu apanhei muito. Assim, cara, uma empresa que tinha acabado de abrir capital, com sangue nos olhos para crescer e tudo mais. Cadê o repasse? Cadê o repasse que não vem? Cadê o repasse que não vem? Eu falei, cara, eu acho que pela primeira vez na minha vida eu vou ser mandado embora. Nunca fui mandado embora na vida de lugar nenhum, não que seja nenhum demérito, mas nunca tinha acontecido. Eu falei, eu acho que vai ser agora. Porque... Aí, de novo, eu falei, calma, baixa. Tá? Aí o dono lá me chamou para uma reunião, que eu acho que se bobear era a reunião que ia ser para falar, cara, tchau. Agradeço. Você não entregou. Obrigado. Vem aqui que eu quero uma reunião aqui, você vai me apresentar o que você está fazendo, teus resultados. Aí eu fui para a reunião, não tinha resultado para apresentar, porque o resultado realmente não estava vindo. Mas eu fui lá com um book de justificativa e falei lá, cara, é o seguinte, o resultado do repasse não vai vir nem comigo e nem com ninguém. Porque o cliente, para repassar para o banco, ele precisa atender alguns requisitos, né? Que o banco exige para dar crédito para ele. E quando você vende para esse cara, você não observa esses requisitos. Então, tá aqui, 65% da sua carteira não tem os requisitos para financiar. 48% da carteira tem nome sujo. O banco não financia. Outros 10% aqui não tem comprovante de renda. O banco não financia. Aí ele olhou, eu falei assim, então, antes de implantar uma área de repasse na companhia, você precisa implantar uma área de crédito para vender para o cara que financia. Ele pensou, encerrou a reunião. Eu falei assim, agora o RH me chama. Eu fiquei esperando. Aí passou umas 2 horas, ele me chamou na sala dele de novo. Você está fora do repasse. Eu falei, sabia. Você vai montar a área de crédito. Tá vendo? E aí fui montar a área de crédito, montei a área de crédito na Tenda, foi difícil, porque, imagina, era o paraíso dos vendedores, né? Sim. Você não passa crivo nenhum, é só o cara querer comprar e comprar. Aí você aí, passa a ser o cara odiado que diz assim, não, o que você vendeu, eu na verdade não vou passar porque não atende os requisitos, né? E eu fui para a Tenda como coordenador, então assim, cara, eu tinha os diretores de venda que ganhavam comissão sobre vendas e tal, aí chega um coordenadorzinho que era nada. Assim mesmo, era no diminutivo, né? Chega um coordenadorzinho do nada e começa a falar, não, esse cara você não vai vender, esse não, e começa a barrar quase 50% das vendas, porque era isso. Foi dureza, cara. Dureza, né? Pegava no corredor, uma ameaça, tal. E aí eu tive Aí chegou uma hora que estava pesado demais, aí a diretoria viu que estava pesado, aí botaram um diretor, Vinícius, amigo, o cara foi super parceiro, que botaram ele nessa furada junto comigo, mas para ele me dar o respaldo, né? E aí nós juntos quebramos essa pedra aí e implantamos o departamento de crédito, e aí a coisa começou a acontecer, o repasse começou a acontecer, e aí depois eu assumi também a gestão, aí fui ampliando, né? Depois do crédito, aí voltei a assumir gestão de repasse, gestão de cobrança, gestão de contas a receber, aí fui agregando outras Isso antes ainda da aquisição da Gafisa, né?
Isso antes. Né? Isso E antes. quando a gente se conheceu foi no momento da aquisição. Naquele momento eu não lembro como é que você estava lá. Eu já estava como gerente de operações financeiras, que cuidava de repasse, cobrança, crédito, quantos a receber. Então agora você não vai precisar explicar. Uma das perguntas era essa. O que faz um diretor de operações financeiras hoje? Né? Mas é cuidar do dinheiro que entra e sai ali, né? Algumas empresas construtoras, elas separam o financeiro em dois. Tem aquele financeiro que toda empresa tem, que é o contas a pagar, né? Que você tem que pagar a conta, a contabilidade, a tesouraria, né? Que é aquela questão toda de movimentação, a questão de operações de crédito, mas operações de crédito corporativo. Então, vou pegar um empréstimo corporativo para a companhia, para capital de giro, seja lá por que for. Então, essa é uma diretoria financeira que a gente chama. Tradicional CFO, que é o CFO, né? CFO, que né? cuida. E a diretoria de operações financeiras, ela é o financeiro que está ligado diretamente ao giro do negócio, à operação do negócio. Operação, né? Propriamente dita da operação. Quais são as áreas que estão sob minha atribuição? Captar recursos para os financiamentos das obras. Então, o financiamento corporativo, quem capta é o CFO. Sim. O financiamento das obras, a captação é feita dentro da minha diretoria. E a gestão desses contratos de financiamento das obras é feita dentro da minha diretoria. A gestão dos contratos dos clientes também. O repasse, o financiamento bancário, por exemplo, ele está dentro da minha diretoria, que é o que garante entrar o dinheiro para a companhia. O contas a receber e a cobrança, que também estão intimamente ligadas ao giro do negócio, a trazer dinheiro para o negócio, estão dentro da minha diretoria. Né? Então, tudo que está relacionado ao giro do dinheiro, a trazer o dinheiro, botar o dinheiro para dentro de casa. Eu resumiria, a diretoria de operações financeiras tem o objetivo de botar o dinheiro para dentro de casa. Desde cuidar do crédito para garantir que esse cliente tenha a capacidade de financiar com o banco lá na frente, que o banco pagar o dinheiro para a gente, até captar o recurso para as obras, para trazer recursos para a gente conseguir construir. Então, é basicamente isso. Bota o dinheiro aqui dentro. Léo, conta um pouquinho aí como é que foi o susto ou a alegria, não sei, no momento da aquisição da Gafisa, depois a gente se conhecendo e fazendo o projeto de implementação de SAP lá. Cara, loucura. Na época, eu como diretor de TI da Gafisa. Loucura. Cara, eu vou te dizer que eu estava tão... A missão da implantação do crédito lá foi um negócio tão árduo, tão pesado. E a Tenda tinha várias regionais pelo Brasil inteiro, então eu viajava pelas regionais e tal. E esse processo de aquisição, quando eu me dei conta, já estava meio que fazendo a fusão. Mas se eu te disser que em algum momento, sabe aqueles... você teve medo de... Quando fala em fusão, o pessoal já fica, vou perder o emprego, vou não sei o que e tal. Não rolou esse medo, porque, de novo, assim, a minha área era muito específica, os negócios eram muito diferentes. A Gafisa, alto padrão, a Tenda super econômico. O repasse da Gafisa era um bicho totalmente diferente do repasse da Tenda. Então, a gente participava das reuniões em conjunto ali para reportar resultados, que eu participava junto, assim, você via que o negócio era totalmente diferente. Agora, a gente era sempre o patinho feio da reunião, né? Porque os comitês financeiros que eu participava eram mensais, era Gafisa, Alphaville e Tenda. Alphaville voando. Gafisa com excelentes resultados, ficava brigando com a Cirela ali para ver quem era a maior empresa do setor, junto com a PDG ali. Eu peguei um bom período. Meu primeiro período de construção foi muito bom. E cara, e Tenda só pancada, cara, porque realmente a Tenda tinha uma operação, a Tenda cresceu muito desorganizada. Assim. Na época dos IPOs, das empresas do setor imobiliário, assim, entrou muito dinheiro para todo mundo. Os IPOs foram muito bem sucedidos. O momento estava muito propício e veio muita grana para o caixa das empresas. Assim. E o IPO, assim, o dinheiro, ele vai te quem botou o dinheiro, ele vai te cobrar de volta. Sim. Né? Então, os investidores, num primeiro momento, o que eles queriam? Eles queriam que as empresas tivessem land bank, quer dizer, o banco de terreno. Você tinha que ter terreno. Por quê? Terreno é a matéria-prima para você poder construir, vender e lucrar. Né? Então, quando entrou muito dinheiro para essas empresas com o advento dos IPOs, você imagina a corrida por compra de terreno que começou. Os donos de terreno devem ter ficado maravilhados. O mercado tudo subiu, né? Exatamente, o preço de terreno subiu. E, cara, foi uma loucura, um negócio enlouquecedor para sair comprando terreno. E a Tenda fez isso, mas acho que na época fez até de uma forma talvez não tão estruturada. Comprou muito terreno.
E aí vem a segunda onda dos investidores. Pô, legal, você comprou muito terreno. Agora você precisa lançar. Precisa conseguir lançar, provar e lançar. Aí aqui começou, aí você começa a ver que tem terreno que você comprou que não dá para provar tão fácil, porque o zoneamento às vezes ali, solo contaminado, às vezes. E aí já começou o primeiro desafio ali e a companhia começou já a ser penalizada, às vezes, até no valor da ação por isso. Aí vem o terceiro desafio. Cadê o lucro? Aí foi nessa hora que a coisa meio que desandou. Porque, com o problema acontecendo nos Estados Unidos, né? 2008, né? Exatamente. E aí, quando chegou a hora de cobrar o lucro, cara, a empresa não conseguiu dar o lucro, descobriu que tinha muito terreno que foi comprado, mas que não ia dar para lançar. Teve terreno que foi lançado e na hora que ia construir, você mete a perfuratriz lá e você viu que você comprou um terreno em cima de rocha, que é só rocha. Esquece, não tem viabilidade econômico-financeira que banque o projeto, porque você tem que fazer fundação só em rocha. E aí você devolve um terreno que o lançamento foi 100% vendido, você precisa devolver tudo para todo mundo. Cara, a empresa ficou uma bagunça. Tanto que ela desvalorizou tanto que a Gafisa viu uma oportunidade e falou, opa, tá barato demais. Uma ação que já valeu R$16, está valendo R$2,80, a Gafisa foi lá e falou, é agora, é minha chance de entrar na baixa renda. Foi lá e comprou. Só que depois ela passou a valer 80 centavos ainda. Ainda caiu bastante. Ainda caiu bastante. E aí foi super desafiador. Mas, por outro lado, foi muito bom, porque a Gafisa tinha uma estrutura, né? A Gafisa, na época, era grupo GP, sim, né? Então já tinha uma cabeça de grupo investidor e tal. Então, ali, para mim, de verdade, foi um contato corporativo. Uma escola, né? Foi uma escola, assim, desse mundo mais financeiro, uma gestão focada, uma gestão com olhar mais financeiro do negócio, sabe? Foi uma escola muito bacana para mim ali, ter passado por ali. E ali a gente se conheceu. Ali você começa a ver os primeiros indícios assim, na minha carreira de governança, como é que é a implantação de governança, como é que é... Sim, tivemos que implementar SOX, né? Implementamos SOX, cara, que era um negócio que na época pouquíssimas empresas tinham. Mas como a Gafisa era listada na Bolsa de Nova York, ela tinha essa obrigação. Até hoje, pouquíssimas empresas têm certificação SOX. Porque não é obrigado. Então, para que você vai passar por todo aquele sufoco que a gente passou à toa? Sim, tinha um SOX só para TI. Só para TI tinha uma série de coisas que nós tivemos que fazer lá. E aí passamos alguns sufocos juntos lá, né? A implantação do SAP, depois o SOX. E foi bacana, foi uma mega escola. Ótimos aprendizados, né? Foi uma mega escola. E como que foi a sua chegada na Plano? E conta o que é a Plano, né? E fala um pouquinho da Plano. Legal. Bom, eu estava lá na tenda nessa época, já como gerente na época era gerente de serviços financeiros, não era nem de operações financeiras, chamava gerente de serviços financeiros, corrigindo aqui o que eu falei atrás. E aí surgiu um convite para participar de um processo seletivo de uma empresa de duas empresas, na verdade. Tinha uma empresa chamada Mudar na época, que me chamou para participar de um processo seletivo. E eu na tenda, apesar de gostar bastante da empresa e tal, eu sempre me adaptei muito bem a trabalhar com os meus chefes a vida inteira. Porque eu acho que assim, a gente tem que se adaptar. Sim, é isso mesmo. Você vai ter chefe de todo tipo, de todo jeito. Em todos os lugares. E todos vão ter os seus defeitos, e de todos você vai colher os seus aprendizados. Mas eu tinha uma dificuldadezinha um pouco extra para trabalhar com esse meu chefe lá. Assim, eu sentia que a gente não estava numa sinergia muito boa. Eu não sou muito de esperar as coisas acontecerem. Eu falei, cara, uma hora um de nós dois vai espanar. Ou ele vai espanar comigo e vai me tirar, ou eu vou espanar com ele. Eu achava, sei lá, esse cara para mim é muito instável. Deixa eu ver. Aí de novo, deixa eu sondar o mercado aí, ver o que está acontecendo. Eu nunca fui acomodado de esperar a coisa acontecer para mim. Então, fui sondar o mercado, participei de um processo seletivo para uma empresa chamada Mudar e outro para uma empresa chamada Plano e Plano, que eu não conhecia. Aliás, não conhecia nenhuma das duas. Né? A Mudar me ofereceu um cargo maior, com salário até maior e tudo mais. E tal. E tinha Plano e Plano, que tinha como grande atrativo, eu também não conhecia, mas ser uma empresa que era uma empresa investida da Cirela.
o Grupo Cirela, era uma joint venture da Cirela e tal. Eu falei, opa, peraí, isso aqui me interessa, isso aqui me brilhou os olhos, né? E aí o negócio da Mudar me fizeram a proposta, eu falei, não, cara, eu vou para Plano e Plano. Aí fui lá, fiz uma entrevista lá na época, já com o Luna, para ser o gerente de repasse, para assumir o repasse da empresa. Na verdade, era meio que essa área de serviço, repasse, cobrança, crédito, era um pouco da mesma área que eu já fazia. Fiz uma entrevista com o Luna, deu tudo certo na entrevista, a gente teve uma conexão bacana, tanto que a vaga inicialmente era para responder até para o controller da companhia, e depois da nossa conversa ele mudou a vaga para responder direto para ele. E aí começou a minha história na Plano e Plano, que é uma empresa que já tem mais de 30 anos no mercado imobiliário. Começou trabalhando no alto padrão, depois se especializou aí no segmento Minha Casa Minha Vida, e hoje opera aí e virou uma gigante, né? Em todos os segmentos. Hoje é uma das maiores empresas do mercado imobiliário do Brasil, e eu tive a honra de participar de todo esse processo de crescimento aí. Eu estou há 14 anos na Plano e Plano, há 18 no mercado imobiliário, fiquei 4 na Tenda, e entrei numa Plano e Plano que lançava 300 milhões por ano, e estou numa Plano e Plano aí que já ultrapassou a casa dos 3 bi, indo para 4, 5, e com planos de continuar crescendo aí de forma robusta nos próximos anos. Então, é uma felicidade enorme trabalhar nessa empresa. Legal. E tem outro lado também, né, Léo? Uma coisa que você trabalha hoje em uma empresa que, no final, você tem um valor diferente, que entrega um valor diferente, né? Então, quando você vê uma coisa que o Marco mesmo fala, assim, que fica impressionado, quando vê as pessoas indo lá no escritório da Plano e pegando a chave do apartamento, que muitas vezes é o primeiro apartamento, sim. É a pessoa que às vezes acabou de casar e tal. Então, tem um sentimento, né? É uma empresa que gera no final a felicidade, né? Na ponta legal, final. né? Então, acho que é muito bacana quando você trabalha numa empresa que entrega esse valor. É muito legal, eu acho super bacana. Eu não resisto, sempre que eu entro no elevador, que eu junto com alguém que está saindo com a sacolinha das chaves na mão, eu olho para a pessoa e falo, e aí, pegou a chave? Peguei. Eu falei, parabéns. Aí tem gente que fala, aí tem gente que já se abre. Sonho, né? Nossa, meu sonho, não sei o que. Eu falei, nossa, que legal, parabéns. Aí tem gente que já é mais contida, fala, pô, obrigado. Tal. Tem gente que chora. Tal, mas eu não resisto. Quando eu entro no elevador com alguém com a sacolinha da chave na mão, eu não resisto a falar, e aí, pegou a chave? Porque eu já fui essa pessoa, né? Eu já financiei meu primeiro apartamento, já fiquei naquela angústia de aprovar o financiamento bancário, já fiquei na angústia de, quando é que eu vou pegar a chave? Já peguei minha primeira chave, entrei no apartamento, tranquei a porta, dei um grito, falei, então, isso mesmo. é muito legal, né? Você trabalhar mudando a vida das pessoas, né? Exatamente. Muito legal. Exatamente. Bom, indo agora mais para a reta final, porque se deixar a gente conversa bastante aqui, né? Porque eu o Léo deve falo ter pra história. Aí eu vou ter que fazer um episódio só falando de tecnologia, porque o Léo é muito ligado nisso também, pouco ligado. Aí nós temos que falar de tecnologia do começo até o final também. Não, o legal é que o Leonardo tem memória boa, né? Tem, isso aqui é mais, 2,50. Nem eu vou esquecer mais agora. Acho que é mais trauma do que memória, né? Caramba, realmente Tem que comer joelho com suco de caju todo dia, acho que traumatizou. Mas para você ver, né, aquilo que a gente conta aqui, porque a gente fala de histórias de vida aqui, né? E é isso, né? Quer dizer, assim, eu tive que comer 2,50 para poder hoje ir numa churrascaria, né? Acontece, né? Faz parte. É isso, faz parte, né? É a gente que galga isso tudo. E a gente aprendeu uma coisa muito importante aí que você falou, e é sempre bom reforçar mesmo, que é ter foco naquilo que você quer, né? Traçar um objetivo e ir em direção a ele, não se deixar, né, se distrair, né, no caminho com outras oportunidades que aparecem. Desistir é muito fácil, né? Sim. Desistir é muito fácil. E as opções, as saídas ao longo do caminho, né, os desvios na estrada são muitos. A vida constrói muros. Você decide se escala ou desvia deles. É isso aí. É isso mesmo. Muito bom. Léo, enquanto você falou aí que tá com, né, precisa de mais horas no dia, digamos assim. Nesse momento, estou precisando. O que você faz aí nas suas horas vagas para se distrair, para dar aquela... realmente descomprimir um pouco, né? Duas coisas que eu amo, assim,
Praia. Então eu tenho meu cantinho na praia lá, que aos finais de semana, sempre que dá, eu pego meu carro e vou para lá passar o final de semana lá. E esporte, sempre gostei muito de praticar esporte, sempre fez parte da minha vida. Então eu preciso fazer isso, porque preciso estar me sentindo bem, preciso estar me sentindo fisicamente bem também para encarar essa jornada. E para mim sempre é uma forma de dar aquela extravasada, né? Na hora que você está praticando o teu esporte ali, a tua cabeça não tem tempo de pensar em outras coisas, você está pensando ali. Eu sou muito... A minha cabeça é muito ativa, assim. Então, eu costumo brincar com o pessoal, às vezes eu comento, falei, putz, cara, eu tava tomando banho hoje, eu lembrei de um negócio, falei, cara, você tá tomando banho pensando nesse negócio, você é maluco? Eu falei, eu acho que eu sou. Não só no banho, mas na hora que vai dormir, né? Eu abri a chamada para minha equipe na última empresa, de madrugada. Assim, opa, tive uma ideia. Aí o pessoal fala, você não vai dormir, não? Eu levei muita bronca da minha esposa, porque às vezes eu perco o sono, e quando acontece isso, não adianta, porque eu não vou voltar a dormir, porque eu começo a já planejar o dia seguinte na minha cabeça, eu começo a pensar as coisas, aí eu puxo o celular no cantinho da cama e começo a botar no Notes ali tudo que eu tenho, tudo que eu tô ali, para não perder o pensamento pro dia seguinte. Mas é coisa de gente doida isso, né? Exatamente. Eu não conto isso com orgulho. Eu acho que a noite é feita para dormir. Eu acho que enquanto a gente está saudável, a gente é muito mais produtivo, até porque quando eu tenho essas noites dessa forma, no dia seguinte eu não sou produtivo ao longo do dia. Então, assim, não conto com orgulho. Eu entendo exatamente o que ela sente. Não conto com orgulho, não. Mas, assim, eu tento... O esporte sempre está presente. Então, o Marco até brincou. Assim, hoje de manhã... Você é amigo do Jorginho? Como a praia está sempre muito presente ali, eu sempre falei, cara, eu preciso achar um esporte aqui que eu vou juntar o útil ao agradável. Além de gostar de praticar esporte e tal, então eu gosto de correr. Eu fiz 5 anos de crossfit, eu gostava de fazer, treinava academia. Então sempre fiz esporte, bike. Eu tive minhas fases, né? Então, eu tive minha fase de jiu-jitsu, depois eu tive minha fase de bike. Então, eu levo a sério as minhas coisas. Assim. Então, a fase de bike, eu comprei uma baita bike, pedalava 80 quilômetros, 100 quilômetros, fazia viagem para pedalar. Assim, eu mergulho no negócio. Sou meio quando eu decido uma coisa, eu vou. E aí da bike eu fui pro crossfit, aí fiz 5 anos de crossfit, aí o corpo deu uma reclamada do crossfit, que é mais pesado. Aí dei uma parada e falei, o que eu vou fazer agora? Eu falei assim, cara, mas eu já tinha meu cantinho na praia, eu vi o pessoal, eu vi uma rede montada ali, um pessoal jogando beach tennis, eu falei, pô, cara, esse negócio, deixa eu experimentar. Aí experimentei, aí juntou a praia, que eu já gosto, né, com o esporte, que é um negócio legal, e aí foi um negócio também que eu fui tomando uma paixão pelo beach tennis, e aí tô há um pouco mais de 2 anos aí praticando, treino 2 vezes por semana, acordo 10 para as 6 da manhã para poder treinar antes de trabalhar. Então, às 7 eu estou treinando, às 8 termino meu treino, 8h30, 9 horas estou chegando no trabalho, feliz da vida. Então, a gente vai criando essas brechas aí de horário para não deixar acontecer. Eu costumo dizer assim, seria muito fácil eu ser sedentário e falar, eu não tenho tempo, né? Porque realmente eu não tenho, mas cara, eu criei um tempo. Eu troquei 1 hora de sono pelo meu esporte, que me dá tanto prazer e que me faz tão bem. Então, são escolhas. De novo, sim, são sempre escolhas. Muito importante, inclusive. E me faz super bem. E tá com a minha família, né? Viajar, tá curtir minhas filhas, minha esposa, pra mim é um negócio que eu adoro. Tem uma pequenininha que deve dar um trabalhinho ainda. Olha, chego em casa à noite, ela tá com a energia toda me esperando pra brincar. Bateria renovada. Ainda bem que você tem energia também, entendeu? Olha só. Precisa, né? Eu preciso fazer isso por ela também, né? Por elas. Então, eu abro a porta, eu boto a mochila no chão, já me pega pelo braço. Pai, vamos brincar? E vamos. Léo, eu vou ler aqui como que os seus times, pessoas aí que já trabalharam com você, o vê. Momento arquivo confidencial. Exatamente. Aquela hora que tem que chorar, ou não, né? Ou não. Ou ficar assustado. Tô com medo agora. Né? Leonardo é um líder estratégico e orientado para resultados, reconhecido por sua capacidade de transformar desafios em oportunidades no setor financeiro e tecnológico. Destaca-se
pela sua visão clara de negócios, alinhando planejamento estratégico e inovação para otimizar processos e impulsionar operações de grande porte. Admirado por seu senso de dono, resiliência sob pressão e habilidade em liderar equipes de alta performance, Leonardo é descrito como um profissional completo, capaz de integrar diferentes áreas em prol de objetivos comuns. Sua competência em gestão de crédito, captação de recursos e transformação digital é amplamente elogiada, assim como sua habilidade em promover um ambiente colaborativo e focado em excelência operacional. Tem certeza que sou eu? Foram que as pessoas falaram sobre você. Que bom. Né? Léo, um recado final para a turma? Eu diria, como recado final, o que eu vejo hoje, de novo, né, o que funcionou para mim, algumas coisas que funcionaram para mim. É o foco, eu falei muito aqui, falei algumas vezes da questão de ter um foco, porque as distrações são muitas, no meio do caminho aparecem outras coisas que parecem ser tão legais quanto aquela que você quer, mas se você cada hora andar numa direção, você não chega a lugar nenhum. Então, cara, escolhe e vai. Né? Tudo bem, quer mudar e tal, muda, mas não muda toda hora, porque senão você não chega. E uma coisa que eu vejo muito, assim, que faz diferença, que às vezes eu acho que falta nas pessoas, é curiosidade. Curiosidade, vontade de se aprofundar, vontade de conhecer. Eu não sou um grande leitor, eu sou muito agitado, eu acho. Eu não sou um cara que consigo sentar e ler um livro por 1 hora seguida. O livro cai na minha cara, assim, eu durmo. Se eu tiver dificuldade de dormir, a coisa mais fácil para me dar sono é eu pegar um livro e começar a ler. Em 10 páginas o livro cai na minha cara. Eu tenho essa dificuldade. Eu gostaria de ser um leitor melhor, de ter lido mais livros. Não li tantos livros assim, li alguns que gosto muito, que tem como referência, mas não sou um grande leitor, mas sou um grande curioso. Então, eu leio aquilo que eu quero aprender. Preciso usar, né? Que eu vou usar. Então, já que eu tenho pouco tempo e que eu não tenho essa habilidade de ser um leitor voraz, eu leio o que eu preciso ler e que vai me dar resultado. Eu sou prático. Né? E a curiosidade. Né? Então, por exemplo, poxa, quanta gente hoje não está ouvindo falar em inteligência artificial e tudo mais, isso aqui, e tá bom, tá só ouvindo falar. Eu comecei a ver esse negócio, eu falei, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender a programar isso, eu preciso aprender, né? E a gente fica trocando figurinha ali, porque assim, a minha diversão das noites, às vezes, depois das 11 da noite, depois que todo mundo lá em casa vai dormir, é a hora que eu vou sentar no meu computador e vou aprender. Eu tiro um tempo para eu aprender. E eu vou lá aprender a programar a inteligência artificial. Isso, inicialmente, assim, eu não sou programador, não vou ser mais na minha carreira, já passei da etapa de poder ser um dev e tal, mas isso exercita o meu cérebro, exercita essa minha capacidade de aprendizado, minha capacidade de pensamento. Sabe aquela história do velhinho que joga xadrez para manter a mente ativa e envelhecer bem? Eu não gosto de jogar xadrez também, porque eu também acho chato. Mas encontra alguma coisa que você gosta. Eu gosto disso, gosto de aprender. Então, hoje eu estou aprendendo a fazer automação, aprendendo a fazer... Sou eu que vou fazer lá na empresa? Não sou eu que vou fazer lá na empresa. Não é ele que vai fazer, ele tem uma equipe abaixo dele, nós temos um time para fazer isso, temos um monte de terceiros para fazer isso. Mas, cara, se eu estou ouvindo falar disso, e se eu vou contratar alguém para fazer isso, eu quero saber até onde isso pode chegar, até onde isso pode trazer de benefício para a minha empresa. E não vai ser numa leitura en passant que eu vou conseguir extrair o máximo de potencial que isso pode trazer para a minha empresa, para a minha carreira, para a minha produtividade, para a produtividade da empresa que eu estou. Sabe? Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para as pessoas a respeito de carreira, foco e sejam curiosos, se aprofundem. Tem gente que faz a mesma coisa há anos e tem uma sigla XYZ que a pessoa, se você perguntar, o que significa essa sigla? Eu não sei. Mas como você não sabe? Você trabalha com isso todo, você nunca teve a curiosidade de saber o que essa sigla significa? Putz, não. Você nunca teve curiosidade de saber além do que você faz? Não. Todas as minhas promoções ao longo da carreira foi porque eu sempre tive pronto antes de ser promovido.
Então, antes de estar no degrau acima, eu sempre sabia fazer o que tinha um degrau acima de mim, porque eu me interessava. Eu fazia o meu e já estava de olho. O que esse cara faz? A história da galinha, que eu contei do joguinho da galinha, era muito fácil para mim, quando eu era criança, ficar olhando. Pai, carrega o jogo para eu jogar. Teve uma hora que eu falei, deixa eu ver como é que ele faz esse negócio. E aí eu aprendi. Quando ele estava trabalhando, ele trabalhava o dia inteiro, saía às 7 da manhã, 8 da noite, eu queria jogar, ele não estava em casa para botar para mim. Um dia eu falei, deixa eu ficar quietinho aqui, não vou nem contar para ele que eu estou mexendo. Eu aprendi, fui lá e fiz, quer dizer, curiosidade. Então, cara, a curiosidade para mim é uma das grandes virtudes que uma pessoa pode ter. Abre muitas portas, abre conexões, faz os seus neurônios, faz as sinapses acontecerem. É o treinamento. Eu falei, eu gosto de treinar o físico, mas o treinamento do cérebro ele é muito importante. É a curiosidade que eu acho que move esse treinamento do cérebro, faz as sinapses acontecerem aí. Pra gente estar sempre criativo, sempre com vontade de criar coisa nova. Entendeu agora? Então, Maria, deixa ele trabalhar até tarde, deixa ele estudar até tarde. Mas não muito, mas na cama não. Aí você briga com ele quando ele pegar o notes. Na cama pode brigar, que tá errado. Vocês Ela fala que nós somos esquisitos. Vocês são tudo estranho. Mas é incrível a semelhança. Não é à toa que a gente acabou trabalhando juntos de novo. Exato. Tem motivo, né? Tem, olha, é muita semelhança na mesma fala. Léo, muito obrigada pelo seu tempo aqui hoje, pela sua participação aqui junto com a gente. Foi um prazer recebê-lo. Estamos lá junto amanhã, né? Então amanhã, depois também. Então, que legal estar aqui. Que legal estar aqui. Obrigado por estar conosco. O Marco aqui. já convida há algum tempo, as agendas acabavam não cruzando, mas graças a Deus deu certo. Foi um prazer falar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que eu acho que deu certo para mim. E eu acho que essas histórias enriquecem para quem quiser aprender. Mais uma vez, é isso. Quem ouve, tira alguma coisa de produtivo em tudo aquilo que você quer se aprofundar. Muito bom. Obrigado, Léo. Obrigado, gente. Bom, agradecer então aos nossos apoiadores aqui que faz o nosso podcast acontecer. Agradecer ao Grupo Take, quando a gente fala de projetos personalizados, Talent Acquisition, Digital Workplace e parceiro oficial da Oracle, então é com a Take. Agradecer a Soft Expert, quando a gente fala de plataforma e suíte, com vários componentes, BPM, GED, Workflow, ESG, GRC, só falar lá com o Hermínio. Agradecer a Elo, quando a gente fala de serviços nas plataformas de SAP e Thomson Reuters, é só bater um papo ali com o Valberto. Agradecer a Vipr, quando a gente fala ali de Business Analytics, gestão de dados, especialista ali, principalmente voltado para o mercado farmacêutico, é só falar lá com o Ricardo. Agradecer a Cisnet, empresa aí de soluções de infraestrutura e segurança, quem cuida aí da Cisnet é o Zé Roberto. Muito bom. Muito obrigado, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E vamos embora. Obrigado, gente. Obrigada, até a próxima.